Bem, caríssimos amigos, prazer estar aqui com vocês para tratar hoje de um tema extremamente importante, um tema que vem sendo debatido com constância na doutrina. É o acordo de não persecução penal. Esse tema ele foi introduzido na nossa legislação, pelo chamado pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Antes da gente entrar na matéria propriamente dita, eu solicito àqueles que gostarem do vídeo, ao final deixa seu like para nós lá, e quem quiser continuar recebendo atualizações da legislação, que se inscreva no canal. Então vamos passar a tratar do acordo então de não persecução penal. Meus amigos, a Lei 13.964 então, ela vem a incluir o artigo 28A e seus parágrafos lá no Código de Processo Penal. Perfeito? Código de Processo Penal comum. Bom, esse artigo, ele cria essa figura do acordo de não persecução penal, que é um acordo que firma de um lado o Ministério Público e do outro lado o autor do crime. Perfeito? O autor do crime, para firmar esse acordo, ele tem que confessar a sua participação ou a sua autoria naquela infração penal. E por conta dessa questão praticada pelo autor desse ato, o Ministério Público ele não oferece a denúncia, ou seja, ele não ajuiza a ação. Então nós não teremos um desenrolar de um processo penal. Perfeito? O acordo de não persecução penal ele já encontra semelhança em outros institutos que estão na nossa legislação. Entre eles, o Instituto da Transação Penal, que está prevista lá na Lei 9.099. Só que a transação penal ela é cabível para as infrações penais de menor potencial ofensivo. O que são infrações penais de menor potencial ofensivo? São aquelas que têm uma pena máxima que não excede a 2 anos. Perfeito? Vejam bem, para que esse acordo seja levado a efeito, a lei trouxe alguns pressupostos, ou seja, para que o Ministério Público possa fazer essa proposta de acordo de não persecução penal, é necessário o preenchimento desses pressupostos, ok? Primeiro, essa infração penal, que pode ser um crime ou uma contravenção, ela tem que ser uma contravenção penal que não seja praticada com violência contra a pessoa ou grave ameaça contra a pessoa. Se eu estiver diante de um crime de roubo, de extorsão, onde a violência e a grave ameaça são elementares do crime, não haverá acordo de não persecução penal. Perfeito? E ela diz respeito também àquelas infrações penais que têm uma pena mínima e não máxima, pena mínima inferior a 4 anos. Se for igual a 4 anos, também já não cabe o acordo de não persecução penal. Mas nós podemos passar os olhos de uma forma bem rápida na legislação, que nós vamos ver que o acordo de não persecução penal ele vai abarcar uma série de infrações penais. O furto, o estelionato, a receptação, entre outros vários tipos penais aí, tá ok? Bom, o acordo ele deve se mostrar necessário e suficiente para reprovação e para prevenção do crime. Isso aqui a doutrina tem batido muito nessa tecla, mostrando que não existe uma definição legal do que seja necessário e suficiente para reprovar e prevenir o crime. Perfeito? Então isso aqui ainda está em amplo debate doutrinário para se chegar a uma conceituação do que seria isso. Caríssimos, agora vamos passar para as condições a serem fixadas, ok? Para que o Ministério Público leve adiante o acordo, depois que ele verificou que aquela infração é possível, de receber esse acordo de não persecução penal, perfeito? Ele vai passar a traçar condições que vão ser fixadas de forma cumulativa, somado ou alternativamente. Nós vamos falar agora.
Essas condições elas podem ser aceitas ou não, discutidas ou não com a defesa, perfeito? Para depois aí sim ser homologada pelo juiz. Então vejam bem. Primeira condição é a reparação do dano à vítima. O cidadão foi lá, praticou um furto qualificado, arrombou a porta. Então, reparação da porta da vítima, dano à vítima. Renúncia voluntária a bens e direitos que sejam instrumentos, produtos ou proveitos do crime. O cidadão praticou um crime de receptação e com o dinheiro ele investiu em uma determinada empresa. Ué, isso aí é proveito do crime, né? Foi o dinheiro da receptação que levou ele a abrir a empresa. Então, renúncia voluntária a esses bens. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública pelo período correspondente, olha como é benéfico. A pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3. Então é muito mais vantajoso para o autor do crime. Pagar uma prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social. E vejam bem, o legislador vem e introduz uma cláusula, um parágrafo falando assim, ó, uma condição falando assim, cumprir por prazo determinado, olha só, outra condição indicada pelo Ministério Público, ou seja, deixou aberto ao Ministério Público a fazer a propor outras condições para que o autor do crime possa aceitá-las. Só faz uma ressalva, essa condição que o Ministério Público pode buscar de fora e introduzir aqui, ou seja, que não está taxativamente descrita, ela tem que ser proporcional e compatível com aquela infração penal imputada. Existem situações que vão impedir o oferecimento da proposta. Nesses casos, o Ministério Público não pode fazer a proposta. Quais são? Quando é cabível transação penal. Por quê? Porque aí o autor vai estar diante da Lei 9.099. Então a transação vai ser celebrada lá no juizado. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que vão indicar uma conduta criminal habitual, reiterada, profissional, exceto assim insignificantes as infrações penais pretéritas. Então veja bem, o legislador aqui também deixa uma situação bem aberta, né? E que a doutrina tem criticado bastante. Por quê? Porque o que seria essa conduta habitual, reiterada, profissional? Se o cidadão cometer 2 furtos, ele cai ali? 3, 4? O que seria isso? Né? Então ficou muito aberto. Isso vai perdurar por longo tempo aí, recebendo diversas interpretações. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Então, há 5 anos atrás, antes dele cometer agora, né, nesse período, ele já foi beneficiado ou pelo acordo de não persecução penal, ou por uma transação penal, ou por uma suspensão condicional do processo. Ou seja, demonstra que se for feito um novo acordo de não persecução penal, isso não vai ser suficiente nesse caso. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou aqueles praticados contra a mulher pelas razões de sexo feminino, em favor do agressor. Então vejam bem, senhores, nesse caso, nós já temos a Lei Maria da Penha, né, que já veio e trouxe uma nova sistemática para lidar com esses crimes da violência doméstica, né, endurecendo as situações, dificultando a questão do infrator voltar atrás naquilo que ele teria dito, né, na sua representação. Então, não seria justo, né, que essa legislação viesse e retornasse a um estágio anterior, tá ok? Vamos lá. Meus amigos, algumas situações que o próprio juiz ele pode não homologar o acordo. Então, nos casos que o Ministério Público fez o acordo, a outra parte concordou, mas o juiz vem e não homologa. Quando? O acordo não atende os requisitos legais. A infração penal a pena dela é 4 anos, então não cabe o requisito, porque é pena mínima menor que 4 anos. Que sejam inadequadas, insuficientes ou abusivas condições acordadas, então para mais ou para menos, né, não atendeu os critérios do acordo, não vai surtir efeito, ou vai surtir um efeito muito pesado, muito além, então o juiz vem e não homologa. Agora, meus amigos, o acordo foi homologado, perfeito?
Depois que ele é homologado, o autor do crime ele deveria cumprir aquele acordo. Vamos colocar que esse autor do crime ele começa a descumprir as condições que foram firmadas ali naquele acordo. O que vai acontecer? O Ministério Público vem, rescinde o acordo e ajuiza a denúncia, oferece a denúncia para aí sim existir o processo penal para verificar a questão daquele crime praticado. Bom, se o acordo for cumprido integralmente, o juiz, posteriormente ao cumprimento, ele vai declarar extinta a punibilidade. Acabou por ali. Perfeito? Bom, meus amigos, espero ter contribuído, né? Trouxe de uma forma bem rápida esse tema, porque tem sido muito debatido na doutrina, né? Já está em pleno vigor, pleno andamento, né? Sendo bastante utilizado na justiça. Então, é importante que vocês conheçam desse tema. Um grande abraço a todos, estamos à disposição aí para eventuais dúvidas no canal do YouTube. Tudo de bom.